FUVEST 2020. O cilindro de papelão central de uma fita crepe tem raio externo de 3 centímetros. A fita tem espessura de 0,1 centímetros e dá 100 voltas completas. Considerando que cada volta o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita, claro, né? Cada vez que eu dou uma volta, ele aumenta a espessura da fita, já que eu passei uma fita por ali. O comprimento total da fita é de aproximadamente D. Então vamos lá, ele quer abrir toda a fita e saber qual é o comprimento dessa fita. Bom, vamos supor que essa fita desse só uma volta nesse rolo. Então vamos olhar para o rolo de forma bidimensional. Fiz um círculo aqui, né? Maravilhoso. Show. A gente sabe, ele informou pra gente que esse rolo tem raio 3, né? Ele falou aqui, ó. O raio externo de... a fita crepe tem raio externo, ou seja, do ponto central até aqui são 3 centímetros. Então eu sei que é 3 centímetros. Vamos supor que desse só uma volta nesse rolo. Como eu mediria o comprimento dessa fita? A gente mediria o comprimento dessa fita pelo nosso querido 2πr. Johnny, sempre fico na dúvida se é 2πr ou πr ao quadrado. Pensa comigo. A gente tem o 2πr e nós temos o πr ao quadrado, né? São duas fórmulas para duas coisas diferentes. Tudo bem? Eu nunca sei qual é o comprimento em qualquer área, Johnny. Pensa no seguinte. Quais medidas vocês usam para áreas? Por exemplo, eu sei que você usa quilômetro quadrado, você usa metro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado. Eita! Milímetro quadrado. Então, tá vendo que tem um quadrado? Para ter o quadrado significa que eu estou elevando alguma coisa ao quadrado. Tá aqui. Então, se é a área, tá ao quadrado. Faz sentido? Se não é a área, não tá ao quadrado. 2πr. Tá bom? Então, como eu quero o comprimento é a voltinha, né? O comprimento da circunferência é o 2πr. E eu sei, por exemplo, que o π é o 3,14, tá escrito aqui pra gente, né? 2,3,14. E o nosso r é 3. Isso daí daria 18,84. Tudo bem? Só que ele não dá uma volta, ele dá 100 voltas. Ou seja, na segunda volta, na hora que a gente fosse montar a circunferência, eu vou tentar fazer um pouquinho maior. Beleza. Como eu já dei uma volta, essa nova circunferência, ele vai ter um raio de 3,01. É ou não é? Porque a espessura da fita é 0,01. Então esse novo raio é o 3,01. Então, para medir o comprimento dessa fita, eu ia fazer o seguinte. Comprimento igual a 2πr. Então, no lugar do P é 3,14, no lugar do R, 3,01. Show! Isso daí daria aproximadamente 18,9. Tá bom? Só que, se você fizer... Aí depois, por exemplo, se você quisesse saber... Se tivesse dado duas voltas, se você quisesse saber o comprimento dessa fita, você somaria o 18,84 com 18,9 e ia saber qual é o comprimento da fita aproximadamente. O problema é que não é 2 voltas que ele dá, é 100 voltas. Significa, então, que a gente vai ter que encontrar alguma relação aí para facilitar a nossa vida. Porque se a gente tiver que fazer circunferência por circunferência, não vai dar tempo, né? A FUVEST tem poucos minutos para a gente fazer essa questão. Então, vamos tentar generalizar as coisas. Vou fazer uma barrinha aqui. Então, vamos lá. Eu sei, então, que o comprimento da fita, vou chamar de CF, vai ser comprimento da circunferência 1 mais comprimento da circunferência 2 mais comprimento da circunferência 3 mais comprimento da circunferência 4 mais comprimento da circunferência 100, já que são 100 circunferências, 100 voltas. Eu sei também que o comprimento da circunferência é dado por 2πr, mais, sendo que o r é 3, né? Já vou substituir aqui. A circunferência 1 é 3, mais 2πr. Só que aqui é o 3,01, já que aumentou 1 de espessura. E assim por diante até o nosso último. O nosso último é o 2πr. E o R é 100 voltas, então é 100 vezes 0,01. Então é 4, né? 100 vezes 0,1 é 1, mais 3 que já tinha, 4. Se estiver esquecendo, lembra que 0,01
real é 1 centavo, tá bom? E aí você sabe, então, que dá 1. Então tem essa soma gigantesca aí, que não é infinita, ela tem 100 termos, para ser mais exato, que precisa ser calculada. Então vamos lá, vamos facilitar mais nossa vida ainda. A gente vai fazer uma fatoraçãozinha. O que é fatoração, Johnny? Fatoração é transformar somas em uma multiplicação. Como assim? Vamos pensar numa multiplicação aqui em cima em verde. Ó. 3 vezes 2, por exemplo. Esse 3, o nome desse 3 é fator. E o nome desse 2 também é fator. Ou seja, os termos da multiplicação é chamado de fator. Então, quando eu estou fazendo uma fatoração, o que eu estou fazendo é transformar uma soma em uma multiplicação. Para que isso? Para ficar mais fácil de cortar ou fazer contas e tudo mais. E como eu faço isso, meu querido Johnny? Simples, meu querido aluno. Você tem que procurar em todos os termos o fator comum. E o que é o fator comum? É o número que aparece em todos os números. Por exemplo, aqui não tem 2π? Aqui também tem 2π. Aqui também tem 2π. Ou seja, e aqui no meio também tem vários 2π, né? O nosso fator comum é o 2π. Então eu vou tirar ele. Certo? Mas essa linha de baixo que eu estou construindo tem que ser igual à linha de cima. Significa então que eu vou multiplicar esse 2π pelo que falta a ser multiplicado. Ou seja, para 2π se transformar em 2π vezes 3, falta eu multiplicar por 3. Mais esse mais aqui é esse mais aqui. Para 2π se transformar em 2π vezes 3,01, falta eu somar, multiplicar por 3,01. E assim por diante, até eu somar com 4. Perceba que caso eu queira voltar, eu consigo fazer o chuveirinho. 2π vezes 3 vai dar 2π vezes 3. 2π vezes 3,01 vai dar 2π vezes 3,01 e assim por diante, né? Então, significa que essas duas linhas, elas são iguais. E é isso que é importante. Ah, Johnny, mas tem soma aí no meio. Mas não importa. Agora está entre parênteses. Então, se eu tiver uma soma entre parênteses, eu consigo somar esses números e aí isso vai dar um número. Um número vezes o outro. É o que eu queria. É uma fatoração. Fatorei. Transformei uma soma em uma multiplicação. Beleza, Johnny. Mas, você ainda não me contou como você vai fazer para somar 100 termos. E aí que vem o nosso pulo do gato. Eu vou fazer aqui o nosso 2,3,14. Já troquei o π pelo 3,14. E o que você vai fazer dentro do parênteses? Bom, dentro do parênteses é necessário a gente visualizar que nós temos uma PA, uma progressão aritmética. Johnny, o que é isso? O que é PA? PA para mim é outra coisa. Bom, existem dois tipos de progressão. A progressão aritmética e a progressão geométrica. Qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas é que a aritmética ela vai aumentando somando casas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Perceba, de 1 para 2 eu somei 1, de 2 para 3 eu somei 1, de 3 para 4 eu somei 1. Isso é uma progressão aritmétrica com razão 1. Outro exemplo, 2, 4, 8, 16. Perceba, de 2 para 4 eu multipliquei por 2. De 4 para 8 eu multipliquei por 2. De 8 para 16 eu multipliquei por 2. Ou seja, isso é uma progressão geométrica com razão 2. Tá? O que a gente está fazendo ali é uma PA. E por que é tão importante que é uma PA? Porque existe uma fórmula para a gente conseguir fazer a soma da PA. A soma de todos os elementos da PA. Então, essa fórmula que a gente vai usar. Johnny, não sei qual é a fórmula. Infelizmente, existem coisas que nós precisamos decorar e essa é uma delas. Então vamos lá. 2,3,14. A soma da PA é o seguinte. Vou abrir um parênteses. É o primeiro elemento mais o último elemento. Primeiro elemento mais o último elemento vezes o número de elementos dividido por 2. Tá bom? Esse Azinho, normalmente quando a gente olha e tem uma letra minúscula, a gente tá falando de elemento. Quando a gente trata de elemento de uma matriz, por exemplo, a gente trata com letra minúscula. Por exemplo, a matriz Azon. Uma matriz, um A maiúsculo, é o nome da matriz. O elemento Azinho 1, 1 é o elemento que está contido na linha 1, na coluna 1. A mesma coisa com essa PA e PG.
a letra minúscula com 1 significa que é o primeiro elemento que eu quero cuidar. O Azinho com N significa que é o enésimo elemento. No nosso caso, é o último elemento. Então vamos lá. CF é igual a... Aqui eu tenho 2, só tem multiplicação, então eu posso cortar esse 2 com esse 2. Maravilha. Vai dar 3,14 vezes. O primeiro elemento é o nosso 3. E o nosso último elemento é o nosso 4. E o número de elementos é 100, já que são 100 voltas. Então o nosso CF vai ser 3,14 vezes 3 mais 4 é 7, vezes 100. E isso, meu boy, minha girl, dá 2.198 centímetros. Só que ele quer em metros. Então, para converter para metros, como 1 metro tem 100 centímetros, é só ir com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então a vírgula está aqui, por exemplo, e como 1 metro são 6 centímetros, você vai 2 casas para a esquerda. Então 1, 2. Então 2.198 centímetros é 21,98 metros. Como ele pede aproximadamente, tá ótimo esse valor. Porque nós temos na alternativa D 22 metros. E é isso, galera. Tire aquele printão maravilhoso e até a próxima.